Amigos queridos, sejam bem-vindos. Já identifiquei gente muito especial aqui, já fui entrando para poder dar boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Pedi para o meu contra-regra aqui confirmar se o áudio está legal, se está ouvindo. Vitor? Vitor é meu assistente direto aqui. Temos fortes emoções nesta eleição, não? Vou aguardar, claro, para entrar no assunto propriamente dito, às 19h30, né? Vou prestigiar aqueles que estejam aguardando justamente o horário de 19h30 para, de repente, poder entrar, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Dr. César Montes, que prazer tê-lo aqui também. Da Fundacem, Josafá, boa noite, meu amigo. A Bahia chegando, a Bahia, o Rio Grande do Sul, minha querida Kátia, que trabalha comigo. Muito bom. Presoto, Mauro Antônio Presoto, seja bem-vindo. O Mauro tinha um compromisso comigo de vir para eu não ficar falando sozinha. O Mauro é de palavra, ele tá aí. Jefferson Barbosa, do Pará. Seja bem-vindo, Jefferson. Vocês sabem que nessa primeira live a questão são eventuais problemas técnicos, né? O meu receio era esse, mas a vontade de iniciar a comunicação por esse canal foi maior. E eu cheguei a descobrir aqui como fazer transmissão simultânea com o Facebook e achei melhor esperar um pouquinho, pelo menos para tentar na segunda, né? Já pensou? Cair nas duas ao mesmo tempo? Vamos deixar para cair uma por vez, né? Espero que não caia, claro, mas na próxima, com certeza, eu vou tentar fazer essa transmissão simultânea no canal do YouTube também, e do Facebook ao mesmo tempo. Presoto, querido amigo, sempre. Andressa, minha querida aluna da pós-graduação de Direito Eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Andressa. A Frane, boa noite. Muito bom tê-los aqui. Vocês devem estar tão ansiosos quanto eu para saber se vai ter eleição, né? E essa resposta eu, infelizmente, não vou poder dar aqui, nem tenho a pretensão de dar, né? Não tenho esse conhecimento também, sou mais uma ansiosa espectadora a respeito dessa decisão de adiamento ou não das eleições e para quando, né? Um beijo, Andressa, querida. Uma experiência de docência muito prazerosa, essa das aulas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma turma muito qualificada e extremamente focada nos temas. É um prazer estar lá. Estou lá a convite da minha querida Vânia Aieta, certamente conhecida de todos, né? Jurista e professora bastante reconhecida no Rio de Janeiro, no Brasil e, por que não dizer, no mundo, porque a Vânia tem um currículo europeu também bastante invejável. Salatiel, meu querido! Salatiel é uma das pessoas mais especiais na minha vida profissional, meu companheiro de jornada no Tribunal Superior Eleitoral por mais de 25 anos. Ainda estamos na Justiça Eleitoral juntos, né, Salatiel? E olha que ele já nos traiu em parte, ele já esteve no Supremo Tribunal Federal, já esteve no Conselho Nacional de Justiça, está conosco no TSE. Que bom ter você aqui, meu amigo. Muito bom. Gente, para os que já estão, eu vou tentar explicar, já adiantando, né? Como é que eu pretendo gerir a live para que ela seja produtiva. A minha intenção é discutir realmente as principais alterações, mas
responder também eventuais dúvidas de interpretação de norma, de entendimento da resolução que vocês tenham. Então, caso falando eu não perceba que tem uma dúvida que deveria ter sido vista, por favor, coloque de novo para que eu possa conversar com todos. Boa noite, Anderson Rafael, boa noite, seja muito bem-vindo também. O Anderson já interagimos nos meus canais profissionais, né? Que bom. Um minuto, vamos começar às 19h30 em ponto, vamos aguardar só mais um minutinho. Então vamos lá. Olha, Jefferson da Bahia, também ilha de Taparica. Ó, temos 3 baianos aqui. Que bom não, Salatiel também é baiano. Doutor Fernandes Neto, boa noite. Que prazer lhe ter aqui, querido amigo do Ceará, Fortaleza. Meu colega de Abradep também. Então vamos lá. Vamos começar então pontualmente em agradecimento e no privilégio de poder contar com vocês que estão aí pontualmente já aqui e aguardando todos os que vão juntar-se a nós nessa noite. Será certamente muito bom. Rafael, que bom você aí, Rafael de Maraú, pós-graduação, onde eu também devo lecionar. E o Mauro pedindo aqui, sugerindo para eu peça que o Vitor anote as perguntas. Tadinho do Vitor. Vamos lá, Guilherme, querido, boa noite, que bom ter você aqui. Patrícia Leão, ô Marcos, Patrícia, esposa do Marcos. Marcos, me deu um grande abraço a Patrícia. Que coisa boa. Opa, o Josafá também, contei com esse baiano, sim, Josafá. Então vamos começar, né? Queridos, o que nós temos para a eleição municipal, e eu tenho até um certo receio de dizer de 2020, eu tenho evitado essa expressão porque ela já não é mais tão certa, né? Eu espero realmente que a eleição aconteça em 2020, mas nós não temos certeza. De qualquer maneira, as eventuais alterações legislativas que nós possamos ter em relação à realização das eleições, eu não acredito que elas afetarão o que nós vamos discutir hoje. O que eu gostaria de discutir com vocês aqui é basicamente quais são as principais alterações, as principais novidades que nós temos para essa próxima eleição na matéria de financiamento de campanha. Todos vocês que aqui estão, muitos pela amizade que têm por mim, tenho certeza, e já agradeço antecipadamente, outros pelo interesse em si na matéria do direito eleitoral, na matéria de contas, sabe que nós temos uma incidência bastante forte das reformas eleitorais sobre essa matéria, tanto de prestação de contas quanto de propaganda eleitoral. São os grandes focos de atuação normalmente das reformas eleitorais. Doutor Heron Pessoa, boa noite. Olha que bom, assessor especial de contas eleitorais partidárias do TSE, meu grande amigo. Querida Luciana, da Pós do Rio, também seja muito bem-vinda. Então nós temos nos anos ímpares, em todos os anos ímpares nós temos uma reforma eleitoral que afeta substancialmente as regras de financiamento de campanha e de prestação de contas à Justiça Eleitoral. Boa noite, querida Raimunda, querido Alexandre também do TSE. E nós temos, basicamente, podemos começar com uma alteração muito substancial que diz respeito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que não afeta propriamente as prestações de contas dos candidatos, mas afeta o financiamento da campanha eleitoral, que é a possibilidade que os partidos políticos têm efetivamente de renunciar ao fundo. Em uma época que nós vemos todos buscando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, há aqueles partidos que nitidamente não têm intenção de usar recursos públicos nas campanhas eleitorais. Isso já se verificou na eleição de 2018, e a reforma eleitoral permite a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha nesta eleição. Veja aqui que a renúncia ela não pode ocorrer, claro, por um diretório estadual ou municipal. Nós temos a renúncia na origem.
pelo Diretório Nacional, que aí certamente vai afetar todos os demais. Se o Diretório Estadual e Municipal eventualmente não quiserem usar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles vão receber esses recursos, mas o que farão será não utilizarem no final da campanha, vão recolher esses recursos ao Tesouro Nacional. Mas caso o Diretório Nacional já renuncie a esses recursos, ele sequer tem a possibilidade de acesso a isso. Boa noite, minha querida Raquel Paixão, Ângelo Castilhos, meu amigo, Raquel Ferro, do Piauí, Emanuel, Robson, olha que bacana, meu grande amigo de Pernambuco. Quantas pessoas de tantos lugares diferentes, né? Então, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a primeira novidade é essa. Nesta eleição, nós podemos ter renúncia. O que é que pode vir a ser alterado em razão da pandemia e da alteração do calendário eleitoral que pode vir a acontecer? É o prazo para esta renúncia. O prazo atual que está da Lei das Eleições é o dia primeiro dia útil do mês de junho deste ano da eleição. Certamente, se nós tivermos uma alteração de calendário, é muito possível que nós tenhamos também um alongamento desse prazo. Outro grande tema que eu acho que não pode ser deixado de lado neste momento em que nós vamos tentar aí discutir alterações da legislação eleitoral, novidades para a campanha eleitoral, é a questão dos advogados e contadores. Os gastos com advogados e contadores. A cada reforma eleitoral, eu costumo dizer que nós temos um foco que se destaca, um ponto crucial que se destaca. Nesta eleição, nesta reforma eleitoral de 2019, eu diria que nós temos dois grandes pontos que nós podemos chamar que são os grandes destaques aí da campanha eleitoral, das novidades. O primeiro deles é justamente a atuação de advogados e contadores, os gastos destas duas categorias na campanha eleitoral, a forma como a campanha eleitoral registra e considera esses gastos, e a outra é a questão do autofinanciamento. São marcos relevantíssimos que têm bastante impacto sobre o financiamento da campanha eleitoral. Então vejamos em relação aos gastos com advogados e contadores. A primeira importante novidade que nós temos nesta eleição é o fato de que estes gastos não serão mais computados no limite de gastos. Qual é a repercussão disso? As dúvidas são bastante grandes em relação à declaração ou não desses gastos nas prestações de contas, e eles devem sim ser declarados. Então nós temos que partir do pressuposto de que a Justiça Eleitoral, cumprindo as determinações da legislação eleitoral, examina a íntegra dos recursos arrecadados e dos gastos eleitorais. Nós não estamos aqui diante de uma dispensa de declaração na prestação de contas, nós estamos diante da exclusão do limite de gastos, ou seja, então nós teremos sim que ter estes gastos declarados nas contas, mas eles não serão considerados no limite. Isso significa que os limites legais estabelecidos para estas contas de campanha eleitoral, eles vão contar com essa margem adicional, porque os gastos de contadores e advogados não estarão sendo computados para isso. Ok, nós podemos concordar ou não, nós podemos ter algum juízo a fazer a respeito dessa questão, mas ela está claramente estabelecida na lei e assim é. Já um segundo aspecto relativo a essa mesma categoria de advogados e contadores, a sua atuação nas campanhas eleitorais, ela já é bastante confusa e eu creio que a aplicação dela não é nem muito possível. Boa noite, minha querida Tati. Que é a questão da descaracterização da doação estimável em dinheiro, quando se referir a gastos com advogados e contadores. A lei passou a dizer o seguinte: sempre que alguém, uma pessoa física, fizer um pagamento de um serviço prestado por advogado e contador, isto não é uma doação estimável em dinheiro. Aí eu preciso voltar um pouquinho, talvez até para integrar todos, né? Inclusive aquelas pessoas que não são tão familiarizadas eventualmente com algum termo técnico aqui da área de contas, no sentido de que as doações podem ser financeiras ou estimáveis em dinheiro. Nós não temos só dinheiro em campanha eleitoral, né? Nós temos bens e serviços
que são doados para uma campanha eleitoral como se dinheiro fossem, porque tem valor, né? No caso do pagamento por uma pessoa física terceira à campanha de uma prestação de serviço ou de um bem, isso automaticamente é uma doação estimável em dinheiro que precisa ser declarada na prestação de contas. E a reforma eleitoral, ela veio expressamente dizer que, quando essa circunstância ocorrer com a despesa de advogado e contador, isso não é uma doação estimável em dinheiro. Nesse caso, será o quê? Não será nada? Porque a lei também não nos deu essa alternativa, ela nos deu o caminho de como tratar isto. E me parece que nós teremos, na verdade, quando houver uma pessoa física pagando esse tipo de serviço, o que nós teremos é uma exclusão do conhecimento desse tipo de doação. Nós não saberemos que esse gasto foi feito em nome daquela campanha eleitoral, porque isso não será uma doação estimável em dinheiro. Aqui eu vejo um dano bastante grande à transparência do processo de prestação de contas, a transparência que viabiliza não apenas o controle de contas pela Justiça Eleitoral. Eu aqui não falo pela Justiça Eleitoral, eu falo como professora, como doutrinadora na área, como pesquisadora na área, né? E eu avalio como um dano bastante grande, tanto ao controle de regularidade que incumbe à Justiça Eleitoral a respeito destes gastos, quanto ao controle social, que é ainda mais importante do que uma instituição controlando legalidade de gastos de campanha, é a sociedade sabendo o que está se passando naquela campanha eleitoral, quem são os financiadores de fato de uma campanha eleitoral, onde os gastos eleitorais estão sendo realizados, porque este pode ser um fator, inclusive, bastante importante para decidir a natureza do seu voto. Então, nós temos um prejuízo bastante grande e eu não acho que temos um ganho para a categoria, nem de advogados e nem de contadores, que certamente também primam pela transparência no financiamento de campanhas eleitorais. O foco foi tão grande nessas duas categorias de advogados e contadores que há claramente a exclusão também de tudo que for pago em relação a advogados e contadores, daquele conceito, daquele limite, na verdade, de 1.000 FIR que simpatizantes podem realizar às suas próprias expensas. O que é isso? A lei das eleições, ela diz que é possível que um eleitor simpatizante de uma determinada candidatura faça um gasto em benefício de um determinado candidato da sua preferência e esse gasto não será contabilizado nas contas de campanha eleitoral desde que ele seja de pequena monta. E a lei diz que pequena monta, nesse caso, é 1.000 FIR, R$ 1.064,10. Quando a UFIR foi congelada, este é o valor, né, que ficou na lei depois, R$ 1.064,10. Pois exatamente nessa mesma questão também a reforma eleitoral interferiu. Ela disse o seguinte, não se inclui neste limite de 1.000 FIR os pagamentos feitos a advogados e contadores como gastos de simpatizantes. Então, eles não serão também gastos de simpatizantes. E, novamente, eu aqui venho fazer uma crítica de pesquisadora que sou em relação à transparência disso. Porque quando nós temos um gasto de simpatizante limitado a 1.000 FIR, em que nós temos um documento fiscal emitido em nome do eleitor, é transparente essa ação voluntária, individual, de simpatia, de fato, por uma determinada candidatura. E agora essa categoria ela também não pode mais ser aferida por essa métrica. Nós estamos com estes recursos também alijados dessa constatação. E por último, o que é de fato mais importante, eu creio, em relação a esse tema, é a previsão de que estes gastos possam ser pagos com recursos públicos e com recursos da campanha eleitoral, e isso de fato nunca houve impedimento. A questão que se colocou mais importante foi em razão de um julgado do TSE que considerou ilícita a despesa com recursos do fundo partidário para custear os gastos advocatícios que diziam respeito a um filiado ao partido político. Agora nós temos na reforma eleitoral, com todas as letras, a previsão de que eles possam custear recursos, os recursos públicos, né,
ainda que relativos a candidatos do partido eleitos ou não, neste caso, relacionados ao processo eleitoral. Então, nós temos agora na via legislativa um alargamento das hipóteses de gastos com o fundo partidário. Aqui não me cabe assim um juízo de mérito sobre se deveria ou não deveria, porque, na verdade, as atribuições da Justiça Eleitoral, quando exerce fiscalização sobre esse tipo de gasto, é verificar se foram respeitadas as hipóteses legais. À medida em que esta hipótese se torna legal, ela passa a ser possível também. A única coisa que eu trago aqui para reflexão dos senhores é que pode não haver legitimidade nesse tipo de gasto, embora haja a legalidade. Nós estamos atendendo a literalidade de um dispositivo legal. Mas será que há legitimidade quando nós temos a candidatura diretamente, o gasto derivado do processo eleitoral? Talvez sim. Mas se nós nos afastarmos 1 milímetro que seja disso, já não teremos. Porque a responsabilidade, me parece, em relação à defesa, a eventual defesa, não é do partido político e é do próprio candidato. E o candidato não recebe diretamente recursos públicos, a não ser que o estatuto do partido assim defina, e eu tenho a impressão de que nós não temos esses critérios. Anderson está fazendo aqui uma questão, vamos ver, Anderson, do que se trata. Partido X do interior Y recebe 10 mil do FEFC e na sua chapa proporcional tem candidatura masculina e feminina, mas o majoritário é masculino. Poderá usar este recurso exclusivamente na candidatura majoritária? Já vamos tratar disso, porque uma das alterações que eu vou trazer à tona aqui justamente a questão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a forma como nós vamos usar esses recursos e como eles podem ser distribuídos ou não nas campanhas femininas, tá? Então já trago para você essa informação. Uma outra questão que eu gostaria de trazer à tona, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu creio que ficou compreendido, né? A questão da legalidade e de uma eventual ilegitimidade. Jânia querida, trabalhou conosco aqui, está hoje em Brasília, uma grande amiga. Carlão, meu amigo, também aqui se faz presente. Que coisa boa ter todos vocês aqui. Vamos então, já entramos na questão específica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vamos ressaltar uma outra alteração que eu acho bastante importante, que é a questão do limite de gastos. Limite de gastos para a eleição de 2020, nós temos apenas a reprodução dos limites de 2016. Quem trabalha na área sabe que os limites de 2016, eles tinham problemas imensos. Então, tudo que nós estamos fazendo neste momento é transportar aqueles problemas para a eleição de 2020, e isso certamente é muito ruim. O que nós tivemos na eleição de 2016 propriamente, do que é que eu estou falando, né? Até 2014, os limites de gastos eles eram fixados pelos próprios partidos políticos. E os partidos políticos não tinham a obrigação de seguir nenhum critério legal específico para fixar os limites de gastos. Então, nós tínhamos, por exemplo, situações, vamos imaginar em uma eleição municipal, lá em 2012, que um candidato a vereador de um mesmo município tivesse um limite de gastos de R$1 milhão e o candidato a vereador naquele mesmo município de outro partido, o limite de gastos fosse R$10 mil. Vejam a diferença abissal. E de partido para partido, talvez no município do lado, município vizinho, um município do mesmo tamanho, com a mesma estrutura, tivesse um limite tão diferente que nós tivéssemos uma limitação, um constrangimento da campanha eleitoral em termos muito díspares para eleitorados quase que equivalentes, né? E assim nós fomos até 2016, quando a lei das eleições, na reforma eleitoral de 2015, passou a dizer o seguinte: olha, o limite agora é legal, mas qual será? Ele será o maior limite de gastos que foi fixado pelos partidos políticos na última eleição, e dele nós vamos descontar 30%, ou seja, vamos reduzir, e vamos simplesmente passar a atualizar. Então, nós tivemos uma diminuição? Tivemos,
mas considerando parâmetros absolutamente inexistentes. E continuamos então com problemas enormes, porque nós só tomamos aqueles valores fixados a esmo, atualizamos e passamos a dizer que aqueles eram os limites de 2016. Em 2018, a regra já foi outra. O limite foi nominal. O limite de candidatura para um deputado estadual é R$1 milhão, seja em Santa Catarina, seja no Acre, seja no Amazonas, seja no Mato Grosso, ou seja em São Paulo, independentemente do número de eleitores, da logística que talvez fosse necessária para essa campanha eleitoral, ou seja, nós tivemos também um critério muito ruim, mas o fato é que ficamos sem nenhum estabelecimento de como seriam os limites de gastos para a próxima eleição de 2020, até que, na reforma eleitoral agora, de 2019, nós tivemos a fixação dos limites de gastos por lei, mas apenas dizendo que são os mesmos de 2016, atualizados monetariamente. Então, quem teve problemas em 2016, tenha certeza absoluta que terá problemas em 2020 em relação ao limite de gastos, porque nós não temos instrumentos legais que tenham resolvido esse problema. Não temos esta solução. Pelo contrário, temos a reprodução dos problemas, o que realmente é lamentável, né? E aí chegamos na questão que para mim é um dos focos dessa reforma eleitoral. Querida Helene, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Minha colega do Paraná. Nós temos uma outra questão que para mim é um ponto focal das eleições municipais agora de 2020, que é justamente o autofinanciamento. A questão do autofinanciamento, ela está regulamentada atualmente da pior forma possível que se possa imaginar. Por quê? O que nós tínhamos antes era o limite de gastos, o limite do autofinanciamento, de aplicação dos recursos de uma campanha eleitoral, é o limite de gastos que aquela campanha tem, certo? E essa não é uma questão que precisasse ser legislativa, é uma questão lógica. Se eu tenho um limite de gastos fixado para aquela campanha eleitoral, quanto é que eu posso aplicar na minha própria campanha? Ora, no máximo aquilo que eu posso gastar, certo? Não há nenhum propósito, não há sentido, não há uma lógica prática em colocar mais recursos do que aquilo que eu posso usar na minha campanha eleitoral. Porque depois que esses recursos entram na campanha eleitoral, dela eles não saem mais. Eles não pertencem mais ao candidato, eles pertencem à campanha. Vão ser lá depois sobras de campanha e vão ser direcionados ao partido político. Então, embora esse limite estivesse estabelecido na lei, olha, candidato, você só pode aplicar recursos próprios na sua campanha, no máximo, no total do seu limite de gastos, ele era o óbvio. Era muito fácil de observar esse parâmetro, né? E veja, ele não era integral. Se o limite de gastos fosse de R$100 mil, o recurso próprio que eu posso aplicar como candidato é de R$100 mil. Vírgula. Se eu receber uma doação de uma pessoa física de R$5 mil, eu já não posso mais aplicar 100 mil, eu posso aplicar só 95. Por quê? Porque prevalece aquela lógica inicial. Se eu só posso gastar 100, eu não tenho como na minha campanha arrecadar mais recursos do que 100. Mesmo que parte sejam meus e parte sejam de doações de pessoas físicas, certo? O problema é que nós tivemos em 2018 uma fase bastante grande assim, de descrédito político, onde se avultou a participação potencial daqueles que nós chamamos de outsiders, pessoas que não são do mundo político, mas que de alguma forma se destacam no cenário nacional e poderiam pretender concorrer, por exemplo, à presidência da República, ao governo do Estado. E aí o Congresso Nacional, preocupado com isso, retirou essa questão do limite de gastos. E veja que o raciocínio nem fazia muito sentido, porque se o limite de gastos seria legal, de que forma alguém que tivesse muito dinheiro poderia se beneficiar disso? Qualquer um poderia, né? Mas o Congresso Nacional fixou lá na reforma eleitoral, no projeto de lei, esse valor em R$200 mil. E revogou aquele que dizia que era o limite de gastos. Bom, justamente esse dispositivo foi vetado pela Presidência da República e não ficou critério algum. Como o veto aconteceu depois
do período em que poderia ter acontecido, por conta do princípio da anualidade, vigorou a norma anterior, limite de gastos, ok. Mas o fato é que nós ficamos para 2020 sem nenhum parâmetro legal. Folgani, querido, Tatiana, sejam muito bem-vindos. Marli, Daniel. Olha só meu tio querido, meu tio Jader, de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. O fato é que em 2020 nós não tínhamos nenhum parâmetro legal e ele surgiu literalmente no apagar das luzes, no último minuto. E de que forma ele surgiu? Limitação de autofinanciamento. Quanto o candidato pode aplicar na sua própria campanha? 10% do limite de gastos. Gente, eu não sei de onde saiu esse 10%, se ele é um número cabalístico, se ele vem de uma referência aos 10% dos limites das doações que uma pessoa física pode fazer numa campanha eleitoral. Mas veja, essa pessoa física, essa limitação que ela tem é de 10% de todos os rendimentos brutos que ela recebeu no ano anterior ao da eleição. Veja como isso é diferente de dizer que o candidato não pode aplicar mais do que 10% do limite de gastos que ele tem para a sua campanha inteira. Muito provavelmente esse valor será inferior ao que terceiros, ao que as pessoas físicas podem fazer doação para a campanha eleitoral. Então aqui nós subvertemos a lógica. Se eu sou o candidato e estou buscando recursos para a minha campanha, o primeiro interessado em abastecer essa campanha sou eu. Se eu tiver recursos, eu posso e devo investir, não há problema nenhum. Desde que, claro, a minha fonte também seja legítima, né? Meus recursos tenham procedência lícita. E, de repente, o processo eleitoral passa a me considerar menor do que um terceiro que muito pouco interesse possa ter na minha campanha. O que é que nós fazemos com isso? Qual é a mensagem que essa legislação eleitoral passa ao candidato? De que certamente a possibilidade de desvio de recursos e de prática de caixa 2 cresce muito. E como existe essa grande possibilidade de que isso ocorra, porque os valores poderão ser irrisórios, vamos imaginar aí um município pequeno no Brasil em que o limite de gasto seja próximo de 10 mil reais. E o candidato a vereador, será que ele vai realmente aplicar R$1.000 na sua campanha no máximo? E vai coletar R$9 mil de pessoas fora da sua campanha? A preocupação de conter expedientes desse tipo fez com que o TSE disciplinasse na resolução de prestação de contas que também está proibida a utilização de um expediente que se faça ocorrer com interpostas pessoas, outras pessoas da campanha eleitoral, aonde esse recurso vai chegar primeiro para que depois possa abastecer a campanha eleitoral. Ou seja, uma forma de fraudar esta regra que, sem dúvida, é rigorosa demais e não contribui para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Eu ouso dizer que não subsistirá para a eleição de 2022. Um receio enorme aqui de estar falando em 2022. Será que é 2022? Não é 23? Não é 21? Estamos com essas questões aí do calendário eleitoral todas muito indefinidas. Léo Rezog, meu grande amigo, também seja muito bem-vindo. Délcio Galdiro também, todos sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Tivemos também, como alteração bastante substancial para as eleições, agora não advém da reforma eleitoral propriamente, advém da regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da matéria, que busca mais do que produzir norma. Eu sei que sempre há essa crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, de que ele legisla, de que ele cria normas que não poderia criar. Eu sou defensora inarredável da competência do TSE de regulamentar a lei, porque não vejo que o Tribunal Superior Eleitoral extrapole o seu poder regulamentar, até porque essa quantidade enorme de reformas eleitorais que nós temos, elas fazem da lei eleitoral uma colcha de retalhos que por vezes se contradizem em termos. Nós temos dispositivos que sequer são compatíveis com outros, e se não houvesse a regulamentação do TSE dando contornos operacionais para essas questões, talvez elas nem pudessem ser aplicadas na eleição.
E além disso, a Justiça Eleitoral ela traz para os seus regulamentos as possibilidades de coibir fraudes e erros que foram verificados no pleito anterior, de forma legal, com toda a intenção de que haja o cumprimento efetivo daquilo que se pretende lá no diploma legal. Então nós temos uma regulamentação do TSE bastante restrita nessa eleição em relação ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso será uma novidade e todos devem se atentar para isso, por conta das ocorrências que nós tivemos na eleição de 2018. E a primeira delas que eu quero destacar é a impossibilidade de repassar esses recursos a partidos que não estejam coligados ou não façam parte de coligação. Por uma simples e óbvia razão. A destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é financiar campanhas eleitorais, certo? Então, não há nenhum propósito em repassar recursos a quem não esteja vinculado ao processo eleitoral de uma forma que possa demonstrar que tem interesse jurídico na aplicação daqueles recursos. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, como tivemos em alguns casos, né, na eleição de 2018, um partido político que não vai utilizar esses recursos e repassa a outro que não tem nenhum vínculo político-jurídico consigo. E é claro que com isso nós temos um desvio de finalidade. Então, se o propósito é financiar campanhas eleitorais, quem não tem vínculo político, que neste caso específico das eleições se dá pelas coligações, não pode receber esses recursos de outros partidos ou de outros candidatos. E a Justiça Eleitoral passou a dizer que isto caracteriza uma utilização irregular do recurso. E quem repassar irregularmente vai responder por isso, recolhendo esses recursos ao Tesouro Nacional. E aquele que receber também. Quem receber esses recursos também responderá solidariamente na medida daquilo que tiver recebido e utilizado. Então esta é uma novidade, nós não tínhamos essa norma, teremos para a eleição 2020, mas eu creio que essa norma é extremamente importante e ela vem para o fortalecimento da aplicação desses recursos públicos em campanha eleitoral. Dr. Iomar Baltazar, nosso juiz aqui de Santa Catarina, também seja muito bem-vindo. Outra regra muito importante que nós temos de inovação para a eleição municipal. Existe um regramento bastante rigoroso para as normas eleitorais, no sentido de que a forma com que se arrecada o recurso ela é crucial para se considerar esse recurso legítimo ou não. Então, um recurso financeiro ou mesmo um recurso estimável em dinheiro, ele não pode entrar na campanha eleitoral se não entrar da maneira adequada. Porque só a maneira adequada permite conhecer a verdadeira fonte que está financiando aquela campanha eleitoral. E por que conhecer rigorosamente a fonte é importante? Porque a lei das eleições impõe que determinadas categorias não possam fazer doações, então eu preciso garantir a legalidade da fonte na manifestação jurisdicional da Justiça Eleitoral e preciso depois observar se os limites também de doação foram efetivamente cumpridos. E se não foram cumpridos, eu tenho a irregularidade daquele financiamento específico que está sendo examinado pela Justiça Eleitoral, certo? Então, a forma de recebimento desses recursos, ela não é um mero capricho. Ela é a garantia de que nós teremos todos os instrumentos do Sistema Financeiro Nacional disponíveis para aferir a legalidade daquela doação. E aí eu chamo a atenção para os recursos no sentido de identificação bancária de todos. Nós temos um mantra, né? Eu chamo de mantra, na prestação de contas da campanha eleitoral, que é o seguinte: todos os recursos devem estar depositados na conta bancária de campanha eleitoral. E todos os gastos eleitorais só podem ser pagos se vierem desta conta de campanha eleitoral. Tudo que extrapolar a conta de campanha eleitoral é caixa 2. Então eu já tenho uma ilegalidade ali restrita. Então, a forma de ingressar esses recursos na campanha eleitoral, nesta conta de campanha eleitoral, ela precisa necessariamente ser identificada. Nós precisamos de uma transação bancária identificada. E quando os recursos são considerados relevantes, essa linha de corte de relevância foi traçada pela Justiça Eleitoral como R$ 1.064,10,
aquele mesmo valor referência lá dos gastos simpatizantes, a linha de corte sendo essa, R$ 1.064,10, em valores iguais ou superiores a esse valor, esses recursos só podem entrar na campanha eleitoral se entrarem por doações verificadas com transação bancária eletrônica de conta a conta. A conta bancária do doador precisa se comunicar diretamente com a conta bancária do recebedor. O doador, pessoa física, faz uma transferência bancária eletrônica direta. Não temos intermediários aqui, justamente para que não haja erro ou fraude. Nesta eleição, o TSE ampliou essa possibilidade. Nessa linha de corte de valor, nós não temos só a doação de conta a conta, nós teremos também o cheque cruzado nominal. O cheque cruzado nominal também será válido. O que nós temos de novidade que eu quero ressaltar aqui é que receber em desacordo com estas regras que estão dispostas significa que os recursos serão considerados pela Justiça Eleitoral como de origem não identificada, ainda que você diga que é o João da Silva quem fez a doação. A sua declaração unilateral não terá o condão de desfazer essa ilegalidade. E os recursos serão considerados como de origem não identificada, pela impossibilidade de identificação ao fim e ao cabo, sem contestação, de que quem está fazendo a doação é aquele doador mesmo. Então, nós teremos recursos de origem não identificada e, tendo os recursos considerados assim, a consequência é não poder usar o recurso e ter que recolher ao Tesouro Nacional. Então, veja como essa consequência é grave, porque muitas vezes a identificação de que isso aconteceu só vai se dar lá no momento da prestação de contas. E aí aquele recurso já foi utilizado. Se esse recurso já foi utilizado, ele já não está mais disponível. Então, o candidato certamente vai precisar desembolsar esse valor. Então, é muito importante conhecer que esta regra agora é bem mais rígida, bem mais rígida. Eu quero entrar em gastos eleitorais, mas não sem antes reforçar não o que seja uma novidade para a eleição de 2020, mas é uma novidade para a eleição municipal, porque na última eleição municipal nós não tivemos nenhum desses cuidados, que é a aplicação de recursos nas campanhas femininas. E talvez eu entre nas dúvidas aqui que o colega, deixa eu recuperar aqui o nome dele, o Anderson Rafael Cavalcante Nunes, está colocando, e talvez isso fique mais claro. Bárbara, querida, oi. Doutor André Bertual, nosso procurador regional eleitoral, que honra tê-lo aqui. Meu amigo José Alexandre Machado, muito obrigada também pela presença. Que questão é essa em relação ao financiamento das campanhas femininas? Nós tivemos em 2017, portanto essa regra já vigorou em 2018, mas nós temos sem dúvida um endurecimento disso na eleição municipal agora, né, de 2020, tá? Nós tivemos uma decisão, numa ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, a ADI 5617, que passou, muito resumidamente, vou dizer aqui, que passou a determinar que os recursos do fundo partidário aplicados na campanha eleitoral, no mínimo em 30%, deveriam ser destinados ao financiamento de campanhas femininas. Então, qualquer partido político recebendo recursos do fundo partidário para financiar uma campanha eleitoral, teria que tomar 30% desses recursos e financiar campanhas femininas. Uma consulta foi dirigida ao TSE por partidos políticos, referindo-se à situação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a regra é a mesma? O TSE respondeu afirmativamente, sim, é a mesma. Então, nós passamos a ter a obrigação de, recebendo recursos públicos, o partido político, sejam recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ter que financiar no mínimo 30% desses valores em campanhas femininas. E se tivesse um percentual superior de mulheres na campanha, 35, 40, 45, 50, quem sabe um dia não, atualmente não, mas quem sabe um dia, esse percentual deveria observar a identidade. Então, aí os recursos públicos seriam de 35, 40, 45, 50, voltados às campanhas femininas. Mas nós vimos em 2018, eu não vou usar a expressão porque pode ser indevidamente associada como prática exclusiva de um determinado partido, mas nós tivemos, infelizmente, a ocorrência de desvio desses recursos em que as mulheres funcionaram apenas e tão somente como contas de passagem.
Então o partido político estava obrigado a financiar campanhas femininas, ok, mas ele cumpriu isso apenas formalmente. Ele repassou os recursos, mas com a determinação à mulher de que ela fizesse chegar esse recurso a uma campanha masculina. Então, nesse caso, é claro, é evidente que nós temos desvio de finalidade, nós temos aplicação irregular dos recursos, esses recursos terão que ser devolvidos ao Tesouro Nacional. A questão, tomara que chegue aos 50% logo, diz o Chesco, o meu amigo Chesco. Tomara, amigo, tomara. Eu acho que já é mais do que na hora de as mulheres ocuparem o seu espaço na política, sim. Nós tivemos uma campanha muito significativa aqui em Santa Catarina, em que o lema era elas podem e o país precisa. Precisa de todos, né? E quanto mais iguais formos, melhor em direitos e oportunidades, com certeza. E também em deveres, né? Então é claro que essa questão de financiar aparentemente, apenas formalmente as mulheres, é desvio de recurso. Isso é desvio de finalidade. Nós não temos aquele recurso cumprindo a finalidade que a lei determinou que fosse cumprido, esse recurso vai ser devolvido. Mas nós não estamos diante da situação, e aí a resolução do TSE é muito clara, da situação em que a mulher participa com uma candidatura masculina de uma despesa comum que lhe traga benefício. A preocupação da legislação eleitoral, aqui incluída a norma do TSE, é garantir a aplicação do dispositivo jurisprudencial e da decisão do Supremo Tribunal Federal, de que os recursos de fato financiem campanhas femininas. Nós sabemos que, por vezes, a mulher, quando se associa a um candidato homem, ela o faz por esta associação resultar em benefício para ela própria. É muito comum uma candidata a vereadora, por exemplo, lançando um material impresso conjunto com um candidato a prefeito. Por que não? Há muitas chances de que a candidatura majoritária tenha mais divulgação, seja mais conhecida do que uma candidatura proporcional, porque serão vários candidatos a vereadora do mesmo partido e um único candidato a prefeito. Então, quando houver benefício para a mulher, não há dúvida de que essa despesa é legítima. Nós não estamos falando, claro, da situação em que a mulher consta como nota de rodapé do material impresso de um candidato homem e está lá bancando 50%, 80% daquela despesa. Aí nós temos sim desvio de finalidade, mas prevalece aqui a lógica da aplicação que revele que não houve fraude e que houve atendimento sim ao interesse da campanha feminina. Então é possível, e eu creio que a pergunta do colega era em relação ao fato de uma mulher, por exemplo, ser vice-candidata a prefeito. Nós temos o candidato homem, que é o titular, pode acontecer o oposto também, mas eu creio que a preocupação dele é o contrário, né? O candidato homem é o titular da campanha e a mulher é candidata a vice. Se esses recursos desses 30% obrigatórios podem ser aplicados nessa campanha masculina cuja vice é mulher? Pode. Nós temos uma única campanha. No Brasil, nós não votamos para vice, certo? Nós votamos só para prefeito. Aliás, eu acho que é algo que poderia ser revisto, porque vices no Brasil têm uma importância substancial. Quantos titulares nós já perdemos e fomos, ao final, governados por vices, né? Mas, brincadeiras à parte, a nossa legislação eleitoral, ela trata o candidato a prefeito e vice, a governador e vice, presidente e vice, como uma candidatura. Embora eu tenha um candidato a titular e um candidato a vice, eu voto na chapa, eu voto naquela chapa. Então, a campanha é uma só. Depois que o vice é escolhido para ladear o titular, nós temos uma única campanha. Então, não há nenhum problema em que os recursos cheguem a uma candidatura desse tipo, em que a mulher seja vice. Não há problema. Ela não está diminuída nessa condição por ser candidata a vice. Não, pelo contrário. Ela alcança, inclusive, um posto de destaque. Não há nenhum problema. Minha querida mãezinha está aqui conosco, lá em Urubici. Cuide-se, mãezinha. Cuide-se por nós. Nós estamos nos cuidando aqui. A senhora é a joia mais preciosa da nossa família. Eu não canso de lhe dizer isso. Cuide-se como puder. E nós lhe cuidaremos a vida inteira também.
Vamos chegar então aqui nos gastos eleitorais. Todo cuidado em relação então à eventual aplicação só formal de recursos em campanhas femininas, porque a Justiça Eleitoral está muito atenta a isso. E também ao desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos. Aquele recurso que aparentemente é legal, mas não é, que está financiando interesses outros que não sejam aqueles da campanha eleitoral, gastos eleitorais, por assim dizer, ocultados, né? Claro que não. Em relação aos gastos eleitorais, justamente por conta do desvio de finalidade que se verificou na última eleição e que se verifica esporadicamente, e que há todo um interesse de coibição, principalmente em relação ao aporte cada vez maior dos recursos públicos nas campanhas eleitorais. Para a eleição municipal de 2020, entre aspas, meus queridos, há um disciplinamento muito específico em relação a algo que não havia: gastos com impulsionamento, gastos com combustíveis e gastos com pessoal. São 3 categorias de gastos muito significativas do processo eleitoral que, para esta eleição, tem um disciplinamento muito rigoroso. Então, vamos começar pelos gastos com impulsionamento. Vocês sabem que nós, mesmo antes da pandemia, nós começamos a conviver no meio digital de uma maneira muito mais incisiva, e a propaganda eleitoral em 2018 foi muito recorrente ver isso, que ela se tornou por vezes muito maior do que a campanha presencial, a propaganda lá no corpo a corpo. Talvez na eleição municipal isso seja um pouco diferente, porque nós não temos uma grande, por vezes, né, não temos uma grande região geográfica a atingir, os eleitores estão mais próximos, talvez dependendo das circunstâncias daquela circunscrição, daquele município, propaganda eleitoral na internet tem menos efeito do que qualquer outra coisa. Mas, lembrem-se, nós estamos aqui, infelizmente, nessa época de pandemia, totalmente trancafiados, né? Então, se a eleição não sofrer nenhum tipo de alteração, com certeza nós teremos uma propaganda eleitoral pelas redes sociais muito elevada, muito vultosa e muito significativa. E já tivemos isso em 2018, uma propaganda bastante consistente. E tivemos pela primeira vez, então, os pagamentos de impulsionamento de conteúdo no Facebook, por exemplo. As redes sociais de um modo geral. Estou dando o exemplo do Facebook, mas são as redes sociais de um modo geral. O que é impulsionamento de conteúdo? Você pode publicar uma notícia, um post, um pedido de voto, na época da propaganda eleitoral permitida, né? E pagar para que o Facebook atinja um número muito grande de pessoas de acordo com o perfil que você definir. Talvez pessoas que você nem conheça pessoalmente, mas que você alcançará dessa maneira. E de uma maneira com um custo muito baixo, um custo realmente muito baixo. Só que o Facebook, as redes sociais, elas funcionam assim. Elas lhe vendem créditos e à medida em que o impulsionamento vai acontecendo, é que ela vai faturando os serviços, de onde você já pode concluir que dificilmente lá no final da campanha, o valor que você pagou de créditos é igual ao que ela prestou de serviço. Vai ter diferença, nem que seja de reais. No caso da eleição 2018, houve diferenças de milhares de reais. Nós podemos ter, por exemplo, um exemplo que eu posso dar: 100 mil reais aplicados numa rede social, pagos em créditos, serviços prestados próximos de 80 mil reais, e nós temos aqui uma sobra de 20 mil reais. A Justiça Eleitoral, ao tempo em que foi verificando que isso estava acontecendo, foi determinando que esses recursos fossem recolhidos ao Tesouro Nacional, se fossem fundo especial de financiamento de campanha, certo? Por quê? Porque o serviço não foi efetivamente prestado. Você pagou, mas o serviço não lhe foi prestado. Se não foi prestado, ele precisa ser devolvido o recurso ao Tesouro Nacional, que é de onde esse recurso partiu. Eu sim, Edilson, queridos. Que bom que estão aqui, muito obrigada. Meus queridos amigos também de tão longe, da Paraíba, de João Pessoa. Então, hoje está disciplinado para a próxima eleição de que o serviço efetivamente prestado é que é o gasto eleitoral. O gasto eleitoral é este. Todo o restante que sobrar será considerado sobra de campanha.
Sobra de campanha, se for pago com fundo partidário ou outros recursos, recursos de doações ou mesmo recursos próprios, esta diferença do crédito pago e não utilizado deve ser recolhida ao partido político. E se for pago com fundo especial de financiamento de campanha, deve ser recolhida ao Tesouro Nacional. Então isso agora está claro e cristalino na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é a resolução 23.607. Uma outra preocupação que a Justiça Eleitoral teve para a próxima eleição é a de disciplinar melhor os gastos com combustível. Infelizmente, no Brasil, o combustível ele ainda é uma moeda bastante valorizada para a prática de um crime eleitoral, que é a compra de votos. Então, o combustível agora está mais rigorosamente disciplinado. E ele está permitido, ele só será gasto eleitoral se ele se enquadrar em 3 hipóteses. A primeira delas é abastecimento de veículos em carreata, no máximo 10 litros por veículo, todos os veículos identificados, valores, tudo apresentado à Justiça Eleitoral. A segunda dela, eu julgo a mais importante, é o combustível lícito como gasto eleitoral, é o combustível que abastece veículos que estão declarados na campanha eleitoral. Por vezes não se dá muita importância a isso. Não, era o carro de alguém que cedeu, foi emprestado, ok, nós podemos ter circunstâncias de boa-fé. Mas as possibilidades de desvio de finalidade desse gasto são também muito grandes. Então, o combustível legítimo, lícito, gasto eleitoral permitido, é aquele que abastece veículos que já se encontravam declarados na prestação de contas. O exemplo do combustível me trouxe à tona um exemplo fático, né, que eu conheci por trabalhar nessa área e tenho contato com processos, às vezes, do Brasil inteiro, né, de custos executados com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha para reparar, reformar e tornar novos veículos sem nenhuma justificativa. Em 45 dias de campanha, o veículo absolutamente renovado. É claro que alguém está se beneficiando daquele gasto. Eu não estou falando aqui de um exemplo de um dano de um veículo ocasionado em campanha, não, nada disso. Nitidamente, o veículo recebendo um upgrade com recursos públicos, utilizando-se de forma fraudulenta o recurso público em campanha eleitoral. Os veículos são fonte, sim, de grande preocupação, infelizmente, para a Justiça Eleitoral e para que se comprove a licitude de gastos eleitorais. E a terceira hipótese de utilização de veículos, que agora está clara na resolução, é aquela do abastecimento de geradores de energia. Nós que estamos aqui no Sul e não temos condições, às vezes, tão adversas de energia, para nós não é um gasto tão comum. Mas há regiões do país, principalmente centro-oeste e norte do Brasil, em que o abastecimento de geradores de energia é essencial para a campanha eleitoral e isso se faz com combustível. E a regra que antevém essas 3 hipóteses é a de documento fiscal emitido em nome do candidato com o CNPJ de campanha eleitoral, porque só isso diferencia o gasto de campanha eleitoral do combustível da pessoa física do candidato, que não deve ser custeado com recursos da campanha eleitoral, discriminando qual é o veículo a que se destina, para que veículo se destina aquele combustível. Então existe um endurecimento em relação a esse gasto. E a terceira categoria de gastos, que também tem um disciplinamento mais rigoroso, são os gastos com o pessoal. Também foram verificadas na eleição 2018, fundamentalmente com recursos públicos, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais especificamente ainda, gastos da seguinte espécie: despesas com pessoal. Quem são as pessoas? O que faziam? Parece o Globo Repórter, né? Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? O que fizeram? Onde trabalharam? O que exatamente, qual foi exatamente o serviço prestado? Que valor receberam? Qual é a possibilidade de que se avalie que aquele valor é regular, legítimo? Então isso agora será exigido. A discriminação completa das atividades de quem são as pessoas, quantas horas trabalharam e onde trabalharam. Isso é demais? Não. Isso é o detalhamento do gasto eleitoral, que quem fez de forma legítima não tem dificuldade nenhuma para informar e permite o enquadramento daquela despesa como efetivamente gasto eleitoral.
e como gasto eleitoral, um valor que pode e deve ser custeado com o recurso público que está lá à disposição justamente para essa finalidade, sem nenhum exame de mérito a respeito de se devíamos ou não ter fundo especial de financiamento de campanha. Eu sou do mundo jurídico, do mundo contábil, do mundo econômico, mas hoje estou mais no mundo jurídico e eu respeito o que a lei dispõe. O fundo especial lá está e a finalidade é financiar campanha eleitoral, sim. Então, estando do lado de cá ou do lado de lá do balcão e estando participando do processo eleitoral, nós temos que garantir que estamos diante de um gasto eleitoral e eu não consigo fazer isso sem saber que gasto é esse e qual é o detalhamento dele, porque senão ele pode ser simplesmente um gasto particular ou um desvio de recursos. Meu querido Marcelo Vaik Pugliese, coordenador geral da Bradep, meu amigo querido também, me dá a honra de aqui estar prestigiando essa live. Uma novidade também bem importante, que certamente interessa mais às pessoas aqui, aos advogados, aos assessores de campanha, é que em todo o Brasil nós teremos processo judicial eletrônico. Então, não temos mais processos físicos, a Justiça Eleitoral no Brasil inteiro terá processo judicial eletrônico. Tem vários colegas do TSE aqui na live, vejam o que eu acabei de dizer. Agora a gente tem que garantir, vocês têm que garantir que o PJE vai estar funcionando em todas as zonas eleitorais, porque é isso que a resolução está disciplinando, PJE em todas as zonas eleitorais. Então, a forma de prestar contas, ela necessariamente não muda porque nós vamos fazer a prestação de contas pelo SPCE, né, o nosso sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Nossas contas já há muitos anos, e aqui eu quero fazer um elogio todo especial à equipe da ASEPA, do Tribunal Superior Eleitoral, meus amigos, então vou dispensar o doutor Heron, Alexandre e Tiago, fundamentalmente, mas todos os demais queridos, Juliana, Zé, todos os que lá trabalham, fazem um trabalho belíssimo e já há anos nós temos prestação de contas totalmente informatizada. Isso nos permite executar uma série de ações importantíssimas, inclusive de inteligência, para aferir se realmente aqueles valores que estão sendo declarados são reais, né? Então nós já temos um encaminhamento de contas totalmente pela internet, mas nós ainda não temos na Justiça Eleitoral condições de estrutura tecnológica para receber, por exemplo, todos os documentos a que se refere à prestação de contas direto no PJE, enviados de uma rede de internet externa à Justiça Eleitoral. Então, o que nós teremos nesta eleição é o encaminhamento das prestações de contas pelo SPCE, como sempre, e todos os documentos gerados em uma mídia, em um formato que se possa pesquisar no processo judicial eletrônico, que nós chamamos de OCR, reconhecimento óptico de caracteres digitalizados, numa mídia em que a gravação da mídia é coordenada, é processada pelo próprio SPCE, e esta mídia, hoje o meio mais comum é um pendrive, deve ser levado fisicamente à Justiça Eleitoral, para que de dentro da rede da Justiça Eleitoral nós possamos fazer todas essas informações e integrarem o processo judicial eletrônico. Certamente é um dos avanços marcantes do processo de prestação de contas, a sua totalidade sendo processada de maneira eletrônica no país. Isso permite não apenas que o advogado acompanhe de uma maneira mais fácil o processo, que o candidato também acompanhe suas contas, o contador, os assessores, mas principalmente que todos, a sociedade inteira, todos saibam a íntegra do processo. À medida em que as contas forem efetivamente apresentadas, todas as informações, 100% das informações, todos os recursos arrecadados, todas as despesas realizadas, inclusive com documentos fiscais, estejam disponíveis e acessíveis a todos. Nós só temos a ganhar com transparência, apenas a ganhar com transparência, não temos absolutamente nada a perder. Deixa eu ver aqui as dúvidas que foram colocadas aqui. Isabel, por favor, PJE tem que estar 100% e as zonas agradecem. Isabel, nós também. Todos nós, eu como servidora da Justiça Eleitoral também. Querido Marcelo, Marcos Botcher, muito fundamental a todos envolvidos, com certeza.
Sim, os advogados também estão ansiando por isso. Deixa eu ver se passei alguma dúvida. Do meu querido amigo José Alexandre Machado. Advogado ou contador que vai atender diversos municípios pagos com recursos do Fundo Especial pelo partido deverão constar na prestação de contas dos candidatos rateados? Sim, Zé. Me permita te chamar de Zé. Com certeza sim. É como eu falava logo no início da nossa live, né? Na questão da reforma eleitoral ter alterado substancialmente o tratamento desses gastos eleitorais com advogados e contadores. O que nós temos, Zé, é a exclusão desses gastos no limite de gastos. Mas o partido político, uma vez contratando o gasto, essa é uma despesa de campanha eleitoral e deve ser informada. É assim que eu entendo. Ela não será computada no limite de gastos, mas ela deve integrar todas as prestações de contas como despesa eleitoral feita em benefício dessas campanhas. Aliás, né, como você sabe, você é um advogado extremamente reconhecido aqui no estado, atua em campanhas eleitorais há muitos anos, você sabe que essa é uma prática bastante comum, a do custeio pelos partidos políticos de uma série de despesas das campanhas eleitorais. Aquelas despesas mais, digamos, conjuntas de fato, né? Despesas com advogado e contador são algumas delas, mas também com impressos, produção de propaganda eleitoral, de programas de propaganda eleitoral, também, com certeza, estão no mesmo sentido. A Frânio trouxe uma dúvida aqui sobre a questão do autofinanciamento. É um comentário. Este limite de 10% para autofinanciamento, no meu ponto de vista, é absurdo. O que teremos de burla ao parágrafo 2º do artigo 27 da Resolução de Prestação de Contas será uma festa, inclusive com doação cruzada para vereadores. A Frânio, eu quero apostar que a Justiça Eleitoral será competente o suficiente para coibir isso, para que isso não aconteça, e que a transparência do processo eleitoral, com acesso a todas as informações o tempo inteiro, permita que todo cidadão também possa apresentar denúncias a esse respeito, se isso se verificar. Nossa intenção é coibir isso, né? A intenção do país todo, é claro. E aí eu aproveito para fazer uma propaganda aqui do sistema da Justiça Eleitoral, que chama-se Divulga Candicontas, que é o sistema que dá publicidade praticamente online de todas as informações que financiam uma campanha eleitoral, porque são informadas à Justiça Eleitoral em até 72 horas, todas as doações financeiras. Então, toda a prestação de contas é divulgada nesse mesmo período. Deixa eu retornar aqui. Do Zé também. Material produzido por partido com recursos do fundo partidário ou fundo especial, doado ao candidato. O valor da doação se inclui nos limites do candidato? Sim. Sim, Zé. Todas as doações que nós chamamos estimáveis em dinheiro, elas são computadas nos limites do candidato, tá? Porque elas são gastos produzidos em favor dele. Nós temos uma única exceção, que são os materiais impressos. Se você estiver tratando só de material impresso, e você está falando material produzido, né, de modo geral, então eu não quis aqui limitar ao material impresso. Quando é material impresso, feito de forma conjunta, né, a lei permite que o gasto seja registrado apenas na prestação de contas de quem pagou a despesa, mas apenas na hipótese de material impresso conjunto. Quando é simplesmente o partido político produzindo material impresso, ele vai fazer a doação, vai registrar que fez a doação estimável em dinheiro e obrigatoriamente o candidato fará também. Quando ele fizer o registro dessa doação estimável em dinheiro sendo recebida, isso automaticamente passa sim a reduzir o seu limite de gastos, porque é um gasto que foi feito em favor da sua campanha, embora não tenha sido feito diretamente por ele. Deixa eu subir um pouquinho mais. Marcos Sodré, lamentando que não nos conhecemos pessoalmente, porque o nosso curso da Fundacem acabou sendo virtual. Sim, que pena, Marcos, mas eu fico aqui à sua disposição para tirar qualquer dúvida em relação a esse curso em que lecionei. Ok, eu acho que passei as dúvidas. Se pulei as dúvidas de alguém, por favor, escrevam que eu fico aqui à disposição para tentar saná-las. Herbert, querido amigo, secretário de controle interno do TRE do Rio Grande do Sul, diz que o Divulga Candicontas é uma importante ferramenta de controle social. Não tenha dúvida, Herbert, eu acho que
A Justiça Eleitoral ela tem que divulgar cada vez mais a existência dessa informação, porque muito se fala no Brasil a respeito de desconhecimento do que está acontecendo nas campanhas eleitorais. Não sei quem está doando, não sei quanto está gastando. A Justiça Eleitoral disponibiliza. Tudo o que os candidatos e partidos informam é imediatamente disponibilizado nesse sistema que é extremamente acessível e se pode conseguir informações com os mais variados filtros, e isso possibilita que, conhecendo uma movimentação diferente, o cidadão possa informar a Justiça Eleitoral para que ela possa agir, né? Alexandre de Pietra, fundo especial e fundo partidário sem passar pelo diretório municipal, indo diretamente para os candidatos. Pode acontecer. É que não é uma novidade dessa eleição de 2020, como eu pensava em não retê-los por mais de uma hora com o meu conteúdo, né? Mas com as dúvidas de vocês podemos alongar sem problema nenhum, para mim é um prazer. Eu não entrei neste ponto específico, Alexandre, mas podemos fazer outras lives a respeito de questões mais específicas, e aí eu vou me aventurar aí a fazer as transmissões simultâneas, né? Mas esse é um ponto que nós já temos um entendimento pacificado na Justiça Eleitoral, que é no seguinte sentido: a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de acordo com a lei, ela observa apenas e tão somente os critérios que a Executiva Nacional do Diretório estabeleceram. Então, se os critérios foram estabelecidos lá pela Executiva Nacional de que haverá repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha direto do Diretório Nacional, estou nem pensando no estadual, ao candidato, isso vai poder acontecer. Tá? Eu imagino que não seja comum, numa eleição geral, em que nós temos eleição para presidente da República, para governador do estado, pode até ser que isso seja um pouco mais viável. Na eleição municipal eu já acho mais difícil que alguma executiva de diretório nacional estabeleça um critério dessa forma. Mas se estabelecer, pode chegar o recurso diretamente ao candidato, sim. Não existe uma obrigação que o recurso faça o caminho diretório nacional, diretório estadual, para depois chegar ao municipal, para depois chegar ao candidato. Não existe. Essa regra legal não existe. Então, toda a atenção deve ser dada ao critério estabelecido pelo Diretório Nacional. E, aliás, seria uma forma importantíssima de a sociedade participar do processo eleitoral, porque na eleição de 2018 estão lá os critérios todos dispostos, né? Eu vou usá-los, inclusive, para minha tese de doutorado, vou tratar da questão da distribuição dos recursos públicos, vou tentar propor algo em relação à distribuição desses recursos. Lá estão critérios os mais díspares que você possa imaginar. Você vai encontrar critério que menciona, por exemplo, o alinhamento do candidato à votação de um projeto de lei de um determinado dia do ano. Então, seria muito importante que houvesse controle social sobre o estabelecimento desses critérios, já que a lei não os estabeleceu e deveria ter estabelecido de uma forma rígida e objetiva para que nós tivéssemos igualdade. Quando estou na Justiça Eleitoral como secretária de Controle Interno e Auditoria, ou como estou aqui na minha função de docência, que é com prazer o que eu compartilho com vocês nesse momento, eu sou muito indagada a respeito disso. Que critério é esse? Por que não dividem tudo igual? Existe alguma obrigação de repartir esses recursos entre todos os candidatos de forma equivalente? Não, não existe, porque a lei assim não dispõe. E, infelizmente, a Justiça Eleitoral não pode determinar que assim seja feito. Elcinha, querida, que bom que está bem. Deixa eu ver. Marcos. Existe data limite para arrecadação pelas empresas credenciadas? Continua o mesmo prazo pela legislação anterior ou mudou? Acho que você está falando do financiamento coletivo, né? Das vaquinhas virtuais. O financiamento coletivo, Marcos, ele está permitido a partir do dia 15 de maio agora, que passou. Então, desde o dia 15 de maio, diz a lei eleitoral que os pré-candidatos podem iniciar a arrecadação de recursos pelo financiamento coletivo. Tá? Isso é um dispositivo da lei. Então, o prazo é o mesmo. E você falou em financiamento coletivo, eu preciso fazer esse comentário. O financiamento coletivo, ele é um instituto válido, mas que tem que ser visto com todos os cuidados, e especialmente nesta época de pré-campanha, porque nós não temos disciplinamento de arrecadação de recursos além dessa, nem de gastos de pré-campanha no Brasil.
não temos sequer a definição jurídica de quem seja pré-candidato. E se ultrapassarmos essa fase das pré-candidaturas, vamos pensar lá no candidato que solicitou, de fato, o registro da sua candidatura, está arrecadando pela via do financiamento coletivo, ele não está arrecadando um outro tipo de recursos, ele está arrecadando doações. E como doações, esses recursos estão sujeitos a todas as regras fixadas para doações, inclusive forma de recebimento. Então você imagine o risco que é você terceirizar essa tarefa de buscar doações no mercado a um terceiro. Este terceiro terá que ter por você o cuidado de não arrecadar recursos de fonte vedada, não arrecadar recursos de origem não identificada e receber da forma prescrita pela norma. Então, todo cuidado é pouco. É lícito, pode ser feito, mas com muita cautela. Alexandre Guilherme Augusto. O limite de 10% de autofinanciamento diz respeito ao vice e ao candidato a prefeito, lembrando que eles são registrados com CNPJ diferente, mas fazem parte de uma mesma chapa. Os recursos próprios da chapa, eles são unos. Então, nós não temos um limite de gastos fixado para o vice-prefeito. Nós temos um limite de gastos para a campanha do cargo de prefeito. Então, se esse limite for R$100 mil, vamos supor, o limite do autofinanciamento é de 10 mil, a ser observado no conjunto entre candidato a prefeito e candidato a vice, porque ambos podem arrecadar recursos, ambos podem realizar os gastos da campanha, mas ambos fazem parte de uma única campanha. Então, prefeito e vereador precisam observar o mesmo limite total. Zé. Gostaria que você falasse um pouco sobre a apresentação das contas parciais e as de doação de recursos financeiros em 72 horas, se pode caracterizar infração grave. Sim. Pois não, Zé. Certo. Zé, nós temos nas contas parciais uma coisa tão importante que eu acho que talvez a sociedade ainda não se deu conta de como esse instrumento é importante para o controle social. Para a Justiça Eleitoral, posso te garantir que é importantíssimo. Se alguém ouviu um latido aí, é do mais novo integrante da família, que já integra a família há algum tempo, mas foi o último que chegou, que é o meu cachorro, Donatello Schlickman, que está na rua, mas está próximo aqui, e eu ouvi um latido dele agora, que está participando da live também, do jeito dele. Bem, Zé, então, a obrigação de informar a Justiça Eleitoral as doações financeiras arrecadadas em até 72 horas da arrecadação, ela se transformou aos poucos em informação integral de tudo que foi realizado em até 72 horas, né? Porque a Justiça Eleitoral, quando recebe essa informação, ela divulga absolutamente tudo. O fato de divulgar tempestivamente essas informações, e não apenas só lá no final da campanha, que hoje, no calendário eleitoral de hoje, dia 21 de maio, é novembro, né? Nós temos lá em novembro a prestação de contas de campanha eleitoral. A diferença é que você impossibilita que, conhecendo essas doações e esses gastos, a Justiça Eleitoral possa executar ações de inteligência para aferir a veracidade dos valores arrecadados e para que a Justiça Eleitoral, a sociedade de um modo geral, possa também observar, acompanhar, fiscalizar e auxiliar nesse controle que é propriamente social, né? Visa ao desempenho social, sim, da campanha eleitoral, né? O atingimento dessas metas que tem cunho social, que possam executar o acompanhamento desses gastos do financiamento e eventualmente denunciar alguma irregularidade. Então, a resolução do TSE, ela traça dois parâmetros diferentes. Um deles é você informar fora do prazo ou informar em valor diferente do real. O outro é sequer informar. É claro que o sequer informar tem ainda muito mais gravidade. A resolução, ela acabou moldando-se à jurisprudência da Justiça Eleitoral e deixou de dizer é infração grave e passou a dizer pode caracterizar a infração grave porque o candidato tem a possibilidade de apresentar as justificativas de por que não o fez. Nós podemos estar diante, por exemplo, de uma restrição técnica de sistema, de rede,
impossibilidade de declarar no tempo correto, e a Justiça Eleitoral pode avaliar isso. Então, a possibilidade disso caracterizar de fato uma irregularidade grave depende do exame do caso concreto, e é por isso que isso está lá como possibilidade. Se eu puder te dar a minha opinião, o que penso a respeito, se você estivesse me pedindo uma orientação lá no tribunal, nós estivéssemos conversando a respeito, eu diria: cumpra rigorosamente todos os prazos, porque você não apenas cumpre formalmente um dispositivo da resolução, você dá a todos os eleitores a condição de conhecer tempestivamente, concomitantemente ao processo eleitoral, o financiamento daquela campanha eleitoral. Isso é extremamente importante. E não é válido o argumento, lá no final da campanha, dizer que não houve óbice nenhum ao exame pela Justiça Eleitoral. É claro que haverá. Porque no momento posterior, eu não posso dizer o que eu poderia ter feito, porque a informação não era conhecida à época. Então, pode sim, pode caracterizar uma infração bastante grave. Raquel, os partidos distribuem os recursos públicos conforme a conveniência e possibilidade de candidato eleger-se. Então, poucos têm acesso a um grande volume de recursos públicos. Pois é, Raquel. Mas veja, é uma questão, assim, sem uma crítica específica à distribuição, mas ao regramento, é uma questão que vai se impondo naturalmente. Primeiro pela estratégia partidária, que não é absolutamente censurável, né? Cada partido político tem a sua estratégia partidária e faz a distribuição dos recursos em razão daqueles que entende que tem mais possibilidades de alcançar sucesso naquilo que é, de fato, a busca de poder político, né? É assim que se estabelece uma democracia representativa, um Estado democrático de direito, e por aí está tudo certo. Não há problema em relação a isso. O problema que eu vejo é em se estabelecer um critério de distribuição desses recursos que privilegia um determinado cargo. Por exemplo, fundo partidário, 5% dos recursos são distribuídos igualitariamente entre todos os partidos registrados. 95% são distribuídos considerando o número de deputados federais que cada partido tem. Ora, se eu estou gerindo recursos num determinado partido político e que serão majoritariamente públicos, onde eu vou aplicar o meu recurso? Existe uma possibilidade muito grande de que haja uma aplicação de recursos maciça sobre as candidaturas que serão o parâmetro da distribuição no próximo ano. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é diferente. Nós temos duas grandes cotas, nós temos 2% em termos igualitários e 48% e 35% distribuídos também considerando cargos de deputado federal e 15% considerando o número de senadores que aquele partido político já tem. Então, Raquel, a questão, mais do que conveniência, eu diria que a distribuição desses recursos, ela observa pelos partidos políticos, falando do âmbito doutrinário, ela observa uma manutenção de status quo, fortalecimento dos partidos políticos na medida em que eles já estão constituídos. As chances de que um partido político menor galgue as mesmas circunstâncias com base nos recursos públicos são muito dificultadas em relação àqueles partidos que já têm uma bancada federal ou no Senado constituída. Isso não merece da minha parte um juízo de mérito sobre a validade do recurso, mas é uma constatação. Se o critério é aquele, provavelmente o recurso será distribuído considerando o critério que está vigente. Queremos mudar a aplicação? Vamos mudar o critério. Queremos que os recursos sejam distribuídos de forma mais equitativa? Vamos fixar como eles devem ser distribuídos, né? Não temos isso no Brasil. Querida Patrícia, Marcos Leão. Como compatibilizar a necessidade de registrar o efetivo gasto com impulsionamento de conteúdo quando os provedores só emitem o documento fiscal após o fim do mês de consumo? Marcos, você sabe que a emissão do documento fiscal acontece no final do mês, né? Então nós temos 45 dias de campanha, nós temos 30 dias para prestar contas. Então, em regra, a dificuldade que um determinado candidato possa ter de apresentar esses valores é a dificuldade em relação ao último mês, certo? Mas o que ele não tem é a emissão do documento fiscal. As redes sociais, Facebook eu vi,
tem relatórios gerenciais de utilização dos recursos que permitem saber exatamente quando houve a publicação e qual é o valor. Mas eu acho que para esta eleição nós devíamos estimular o Tribunal Superior Eleitoral, talvez, a conversar mais de perto novamente com esses gestores de redes sociais, para que tragam uma facilidade operacional maior àquele que é candidato. Na campanha eleitoral de 2018, nós vimos dificuldades operacionais enormes impostas aos candidatos. Não estou aqui partindo sempre do conceito de fraude, não. A possibilidade de fraude é sempre uma preocupação que está no fim do túnel e deve ser, sim, considerada. Mas nós tivemos verdadeiros empecilhos práticos de ordem operacional para que os candidatos no início das suas campanhas pudessem fazer as despesas corretamente, dentre as quais, por exemplo, a impossibilidade de pagar por boletos. O Facebook, por exemplo, só aceitava cartão de crédito no início. O candidato não tem cartão de crédito, via de regra não tem. E aí o que ele fez? Ele usou o seu cartão de crédito como pessoa física e aí já tem um problema criado porque é uma despesa feita pela pessoa física e não pelo candidato, né? Então nós temos sim esse problema, Marcos, em relação ao último mês, mas temos também a condição de obter dos próprios relatórios gerenciais do Facebook quais são os gastos efetivamente realizados. E uma gestão da própria Justiça Eleitoral junto ao Facebook, por exemplo, que é a rede social que eu estou tomando aqui como exemplo, né, mas nós temos as outras também, junto a essas redes sociais, para que essa questão operacional em relação aos CNPJs de campanha possa ser facilitada para não causar empecilhos, né, nos registros de contas. Marcos, querido, existe possibilidade de do pré-candidato ter despesas na pré-campanha no seu CPF, como organização e gasto com o comitê eleitoral, entre outras questões que gerem contratos de aluguéis antes da campanha? Bom, Marcos, nós estamos as despesas a que você se refere, se elas forem nesse momento, eu posso te afiançar que na minha concepção elas são todas ilegais, porque não há nenhuma autorização legal para que gastos sejam realizados agora. O que nós temos de possibilidade de realizar gastos antes da solicitação do registro e da abertura de conta bancária de campanha eleitoral são os gastos de organização da campanha eleitoral, quase estes que você está mencionando aqui, mas eles são gastos que são permitidos apenas depois das convenções partidárias, precisam ser formalizados e não podem ser pagos. Eles só podem ser pagos quando a conta bancária de campanha eleitoral estiver aberta, com o CNPJ da campanha. O gasto será sempre da campanha e não da pessoa física do candidato. A sua concretização nem acontecerá nesse momento. Robson, querido, obrigada, Raquel também. Consultor Delcio Galdini indagando se a sobra o Facebook devolverá pela GRU ao TSE. Não. Se for o caso do Facebook, ele devolve a quem o contratou. É uma despesa como outra qualquer, né? Ele vai devolver ao candidato. Chegamos então já ao final da nossa live. Aqui estamos com quase 1h30 de live. Eu agradeço imensamente todos os amigos queridos e as pessoas interessadas no assunto que se fizeram presentes aqui, que me deram a alegria de estar aqui comigo. A minha intenção é compartilhar o conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos por trabalhar com essa matéria, por gostar muito dela e me dedicar a algumas questões críticas que eu considero em relação a ela e escrever sobre ela, participar dos grupos de discussão, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político também, a ABRADEP. Então, há um interesse profissional e pessoal meu na matéria e com razão, com esta razão, com esse propósito é que eu me dedico a isso por tantos anos e é um prazer compartilhar com todos os que tenham interesse em discutir o assunto. Agradeço muitíssimo a todos que aqui estiveram. Se quiserem continuar me acompanhando, a minha conta, meu perfil no Facebook e no Instagram, em que eu trato da matéria profissional, prestação de contas, é dgs.prestação.d.contas, DGS Prestação de Contas com pontos, e este canal aqui
do YouTube, onde eu publico vídeos semanais sobre questões que podem se tornar um empecilho ou são relevantes e precisam de algum esclarecimento que eu imagino que possa ser útil para alguém. E aqui vão estar disponíveis a todos que quiserem acompanhar. Se quiserem se inscrever no canal, será uma honra para mim tê-los com todos mais próximos. Muito obrigada pela companhia, tenha uma boa noite, meu querido amigo Mauro. Marcos, muito obrigada. André, Afrânio, Rai, querida. Neide. Marcos Sodré, quando será a próxima? Vamos marcar, Marcos. Por favor, me acompanhe nos meus canais, nas minhas redes sociais, que eu vou dar publicidade a isso. Gostei muito, com certeza farei outras. Herbert, meu querido, muito obrigada. Um abraço, Alexandre de Pietra, Marcos Sodré, Zé, meu querido, Zé Alexandre. Érica, querida, lá da distante Rondônia, muito obrigada por estar aqui comigo. Esperando a próxima. Alexandre, querido, meu companheiro de labuta, lá no TSE. Mayra Domingues, Patrícia Botelho, Luciana Paula, minha querida aluna da pós de Direito Eleitoral da UERJ. Daniel Taurines, meu querido colega de controle interno de contas eleitorais partidárias de Mato Grosso. Guilherme Salatiel, meu amigo querido, que saudade de você, muito obrigada. Heron, querido, muito obrigada também por estar aqui. Obrigada mesmo. Estarei me seguindo onde quer que vá. Obrigada, querido. Tânia, Marli, minha querida, que bom ter contato com você por aqui. Marli se aposentou, né? Conseguiu vencer a reforma da Previdência e se aposentou, não convive mais conosco no âmbito da Justiça Eleitoral, mas está aqui. Que prazer te ver aqui. Luciana, Andressa, querida, um beijo. Dete, minha querida amiga Dete, obrigada, querida. Muito obrigada. Um abraço a todos, muito obrigada. Como é a minha primeira live, eu vou tentar gravá-la para deixar disponível. Então, não posso prometer, mas vou tentar. E se eu conseguir, por favor, façam uso das informações. Eu creio que conhecimento não ocupa espaço, né? E é sempre bom a gente compartilhar com todos. Muito obrigada.